Pessoal, existe uma máxima no mercado financeiro de que todo varejo, em algum momento, ele vai falir. É claro que todas as empresas são passíveis de encontrar falência em algum momento, tá? Mas quando a gente olha esse tipo de negócio, né, o varejo em si, acho que é bem evidente que a probabilidade de um evento desse acaba se tornando um pouco maior. No caso da Allied, eu acho que ela quebra um pouco a regra e assim, não que a Allied não vá falir um dia, mas eu acho que a gente está muito longe disso acontecer e principalmente o modelo de negócio da Allied, ele é muito diferenciado quando a gente olha outros pares, tá? Outras empresas de consumo, de varejo, de distribuição, não só aqui no nosso mercado brasileiro, mas também até mesmo olhando o mercado mundial. Mas falando sobre o segundo tri da Allied, tá? Eu acho que a empresa ela demonstrou uma certa resiliência, tá? Olhando o mercado principal dela, que é a venda e distribuição, principalmente distribuição de smartphones no Brasil, e também teve alguns pontos que eu acho bem positivos para a tese de crescimento da empresa. Tá? O primeiro deles seria o crescimento da distribuição internacional, que voltou a atingir níveis de receita parecidos com o segundo TRI de 24, porque, né, para quem não lembra, no quarto TRI de 24 e no primeiro TRI de 25, a receita da operação internacional ela foi duramente impactada por causa da guerra tarifária do Donald Trump, tá? E como ela atua vendendo smartphones da Apple para outros países da América Latina, existia um problema ali de tarifas, tá? Principalmente com respeito à oferta que ela faria por esses smartphones, dado que ela tem uma base em Miami, mas ela não vende smartphones dentro dos Estados Unidos, ela vende smartphone para fora, então seria uma exportação, não uma importação. E aí esses 2 trimestres acabaram sendo impactados porque a Apple precisava fazer uma atualização dos seus sistemas para ela não ser tributada indevidamente. Mas o fato é que o segundo TRI de 25 mostrou que ela conseguiu retornar para bons patamares e a operação cresceu quase 100% quando compara para o primeiro TRI. Ficou 10% abaixo do segundo TRI de 24, acho que é natural, mas acho que a tese mantém intacta e isso aqui é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a situação do varejo digital, principalmente as novas operações de varejo em e-commerce e em sites de outras empresas, como a própria parceria com a HP, também a venda de smartphones com o Itaú e também a venda de smartphones da Apple com o Nubank. Eu acho que essas iniciativas que foram tomadas nos últimos trimestres estão ganhando corpo e a gente está conseguindo, né, enxergar aqui vendas crescendo na parte do digital em um momento em que a indústria de smartphones ela permanece muito fraca, tá? Quando a gente olha a indústria no geral, ela teve uma retração aqui de 4, 5% no trimestre e ainda assim a Allied conseguiu aumentar o market share em 1,5 ponto percentual na venda de smartphones. Agora a empresa tem 10% do mercado nacional. Isso mostra um posicionamento de marca, mostra assertividade na tese de que ela fazendo, né, administração de outros e-commerce, ela conseguiria manter ali a sua competitividade, aumentar share, aumentar receita, etc. Então acho que isso é um ponto bastante positivo. E aí, olhando os números, né, a gente teve uma receita, no caso um lucro líquido de 16 milhões, tá, que teve um crescimento fraco frente ao ano passado, de 2,1%. Obviamente que aqui, né, tem impactos de inflação. Agora, é certo que as margens foram mais baixas no trimestre, principalmente por questões de preço. Acho que a empresa ela conseguiu aumentar volumes, principalmente no canal de distribuição Brasil, mas por uma consequência de preços, então ela preferiu aumentar o share, aumentar a participação em um momento em que está todo mundo fragilizado. Agora isso aqui acabou corroendo um pouco as margens da empresa. E aí, né, dado que as margens foram mais baixas, a gente teve um efeito negativo da alavancagem operacional e a receita e o lucro líquido em si cresceu pouco, mas manteve-se no campo positivo, tá? E isso é uma curiosidade da Allied, desde que ela fez o seu IPO ali, se não me engano, em 2019, mas quem tem a notícia certa, comenta aí, mas desde o seu IPO ela nunca deu nenhum resultado negativo, tá? Ela nunca teve prejuízos líquidos, isso porque o modelo de negócio dela é bastante diferenciado, ela aluga galpões, ela aluga suas estruturas logísticas, ela não tem nada imobilizado, então o balanço dela é bem enxuto. E isso faz com que a operação dela seja diferente de outras operações do varejo, o que eu particularmente gosto bastante. Em termos de endividamento, a empresa ela aumentou a alavancagem dela, saiu de 0,5, 0,9 para 1,1. Aqui tem um posicionamento da empresa, ela realizou um pagamento grande de endividamento dela, pagou dívidas antecipado e também distribuiu dividendos ali que pressionaram a geração de caixa nesse trimestre. Agora, é uma empresa que vai distribuir 61 milhões de proventos daqui a alguns dias
né, no final desse mês para os seus acionistas. Isso aqui dá mais ou menos 7% líquido, tá? Dado que é JCP e tem uma tributação de 15%, dá mais ou menos 7% líquido para quem é acionista. O mercado gostou bastante, tá? O papel ele já vinha em um rally desde o início desse mês de agosto, subindo mais de 20%, e nesse dia, tá, após resultado do segundo TRI, o papel subiu ainda mais de 10%. E aí, olhando perspectivas para o futuro da Lide, né, o que eu acredito que qual que vai ser a trajetória da empresa, o que esperar para o papel, vale a pena continuar sendo investidor, vale a pena comprar? Eu acho que a empresa ela tem um potencial grande, tá? A ação, no caso, tem um potencial grande de entrar de ser positivamente impactada num cenário de corte de juros, seja pelo Fed e eventualmente aqui pelo nosso Banco Central, porque a gente vai vislumbrar várias outras empresas cíclicas domésticas recebendo daquilo que a gente chama de re-rating, né, que é uma redução na taxa de desconto, porque agora a taxa livre ali, a taxa de referência, ela está mais baixa. Então, por inércia, esses papéis acabam subindo. Agora, olhando o negócio da Lide em si, dessa venda de smartphones, eu acho que para 25 eu não vejo um retorno nas compras de celulares com grande pujança, tá? Para dizer que o lucro vai crescer fortemente comparado aos últimos trimestres. Eu acho que ela mantém uma operação mais pressionada e a gente melhora os resultados a partir de 2026 e 2027. Agora, é uma empresa que, com um caixa líquido com o nível de endividamento que ela possui, é muito provável que ela vai se manter como uma tese de dividendos para os próximos trimestres, tá? E eu acho que isso aqui é uma mudança de paradigma até um pouco estranha para um nível, né, de uma empresa como a Lide, porque hoje ela é uma das empresas que mais remunera os acionistas, se a gente compara em termos de dividend yield. Se a gente olha os últimos meses, ela dá mais de 20% de dividend yield e são poucas empresas que conseguem ter um retorno desse nível. Então eu acho que para quem quer dividendos, é uma tese que pode ser interessante, porque ela usa o JCP, que é uma forma inteligente da empresa economizar tributos ali dentro da operação dela, que sim, tem muita incidência de ICMS, de PIS, COFINS, etc. Então isso aqui acaba se transformando dentro de uma tese uma tese tributária, no caso da empresa, de ela melhor ser organizada tributariamente. Então eu mantenho uma visão positiva, tá? No sentido da empresa continuar sendo uma empresa barata, só que eu acho que o lucro líquido desse ano vai ser mais pressionado. Eu acredito que ela deva entregar dividendos bons para os 2 próximos trimestres, mas eu ficaria com um dividend yield na casa de 2 dígitos, entre 10% e 15% para esse ano. Mas agora eu quero te ouvir, o que você achou dos resultados? Gosta da Lide? Gosta da tese? Comenta aí, que eu comento em seguida. Forte abraço.